Agora deixa eu fazer uma pergunta. Afinal de contas, as crianças devem ou não voltar para a escola? O que dizem os especialistas sobre esse assunto? Será que as crianças são mais resistentes ao coronavírus ou não? O Alexandre Mendonça foi conferir e traz essas respostas para a gente. Essas duas figuras são irmãos. Lucas, de óculos, com 8 anos, e o Felipe, de 6 anos. Os dois pegaram Covid na primeira semana de aula. A mãe da dupla conta que o Felipe, o mais novo, começou a ter sintomas primeiro. E 2 dias depois foi o Lucas, com sintomas mais leves. O primeiro sinal foi, me parece, uma dor de barriga, né? Só que não de ir no banheiro, ele reclamou assim, dor no abdômen, né? O mais velho, o sintoma foi muito sutil, né? Então, outra mãe que tivesse só uma criança com esse sintoma muito sutil poderia não ter considerado Covid, né? A Fernanda também diz que não dá para saber se os filhos pegaram Covid na escola, até porque todos os protocolos eram seguidos com bastante rigor. E as crianças ficaram bem alguns dias depois. Falaram assim que é apenas a questão de tratar o desconforto, né? Então não houve nenhuma prescrição de medicação propriamente, né? Vocês não tiveram, né, você e seu marido? Não, nós não tivemos, nós inclusive não usamos máscara porque eram crianças e a gente também não queria assustá-los e criança doente a gente quer mais é abraçar, né? De acordo com os especialistas, até onde se sabe, as crianças podem desenvolver uma forma mais leve da doença, o que justifica o baixo índice de letalidade na infância. Desde o início da pandemia, Santa Catarina registrou a morte de 17 crianças de 0 a 9 anos de idade. A primeira foi em junho do ano passado, em São José, na Grande Florianópolis. Um bebê de apenas 1 ano de idade que já tinha comorbidades antes de ser contaminado pelo novo coronavírus. O fato é que a experiência clínica e hospitalar vem mostrando aos médicos, infectologistas e pediatras que a grande maioria das crianças nem chega a desenvolver a doença. Admite-se realmente que as crianças sejam menos suscetíveis ao novo coronavírus e algumas razões são apontadas para isso. Uma das razões é o fato das crianças terem no seu trato respiratório um número inferior aos adultos de receptores celulares, receptores esses que são utilizados pelo vírus para entrar nas células. Outras razões apontadas são: as crianças estão constantemente sujeitas a viroses, inclusive por outras espécies de coronavírus, o que lhes pode conferir proteção cruzada para a Covid. Mas quando uma criança é infectada, geralmente os sintomas são os mesmos que nos adultos: febre, tosse seca, dor de cabeça, diarreia e, no estágio mais avançado, dificuldade para respirar. De acordo com os especialistas, raramente as crianças chegam na fase de inflamação pulmonar. Por isso que existe um número menor de internações de crianças, apenas 4% dos casos. E geralmente a doença não deixa sequelas. Minimamente elas podem ter aquela síndrome inflamatória, mas a totalidade dessas crianças saíram bem. E os casos graves são raríssimos. A grande maioria é um resfriado leve ou uma febrezinha e mais nada. E diante dessa realidade, pediatras e infectologistas afirmam que as crianças devem sim ir para a escola. Desde que as mesmas, assim como professores e outros profissionais que atuam em escolas, respeitem as medidas sanitárias recomendadas para a prevenção de Covid. Lá ela tem todas as suas necessidades preenchidas, então lugar de criança na escola, independente da condição sanitária. Por quê? Porque criança não transmite